Prezados colegas, encontro número 13 do nosso grupo de estudos em processo coletivo, modos de solucionar conflitos em litígios coletivos, item 1 do caderno, meios de solução de conflitos no âmbito processual coletivo, caderno aqui embaixo o PDF. No processo individual, a doutrina sempre fala da jurisdição, da autotutela, da autocomposição, que abarca renúncia, transação, submissão, e da arbitragem. A jurisdição e a arbitragem, em síntese, são formas de heterocomposição. A autotutela, em alguns casos, é permitida em lei, mas não é possível imaginá-la em âmbito coletivo, sob pena até de verdadeiro caos. Dentro das formas de autocomposição, seguramente não cabe renúncia em sede de direitos coletivos, porque eles são indisponíveis, né? Eu não posso renunciar, por exemplo, à tutela ao direito ambiental. A transação, por outro lado, é utilizável nos litígios coletivos, assim como a submissão também pode ser utilizada, até porque a submissão não passa de um reconhecimento jurídico do pedido, não há problema nenhum, em tese, em transacionar e em proceder com a submissão no processo coletivo. Na arbitragem, a doutrina costuma falar por aí que ela não poderia ser utilizada nos conflitos coletivos, porque o artigo 1º da Lei 9.307 de 96, a Lei de Arbitragem, vincula essa jurisdição privada, digamos assim, aos direitos patrimoniais disponíveis. Mas a grande estrela mesmo do processo coletivo, nessa questão de autocomposição, é o chamado termo de ajustamento de conduta, né? O famoso TAC, e para aprofundar, eu citei aí 4 textos doutrinários que vale a pena dar uma lida para se aprofundar sobre o assunto. Item 2 do caderno, o termo de ajustamento de conduta, TAC. O TAC está previsto no artigo 5º, ou melhor, no parágrafo 6º do artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública. Esse parágrafo 6º diz: os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante combinações, que terá eficácia de título executivo ou extrajudicial. Note você que me assiste que a lei fala em compromisso de ajustamento de conduta e não do que é mais popular, né? O TAC, termo de ajustamento de conduta. A diferença é a seguinte: o CAC, compromisso de ajustamento de conduta, é de naipe abstrato. Mais ou menos assim, o contrato é abstrato, o instrumento contratual é o documento. Muito bem, o TAC é justamente um instrumento do CAC, certo? Ele materializa o compromisso. O TAC é o instrumento. Item 2.1 do caderno, natureza jurídica do TAC. Aqui há a grande polêmica doutrinária. Uma boa parte da doutrina diz que o CAC, o compromisso de ajustamento de conduta, tem natureza jurídica de reconhecimento jurídico do pedido, porque se adequaria às exigências legais, se submetendo assim à lei. Seria uma espécie, portanto, de submissão. Nesse sentido, Ricardo de Barros Leonel, Gregório Sagra de Almeida. Essa ideia é criticada por alguns doutrinadores. Daniel Amorim Assumpção Neves, por exemplo, entende que jamais será o caso de reconhecimento jurídico do pedido, porque este só existe no processo. E eu estou com ele, né? O pedido é um fenômeno processual. Fazer um termo de ajustamento de conduta é uma solução extrajudicial, evidentemente. É um negócio jurídico fora do processo e talvez com eficácia processual. Uma outra corrente doutrinária entende que, na verdade, há uma transação no compromisso de ajustamento de conduta. Justamente isso, né? José Marcelo Vigliar, Fernando Grela de Vieira, etc. Esse entendimento encontra problemas também, né? Os artigos 840 e 841 do Código Civil falam em concessões, eles falam de concessões recíprocas no plano do direito material. O direito coletivo lato sensu não pode ser objeto de transação, porque a transação é um sacrifício recíproco de direito. Então, evidentemente, nós estamos aqui diante de direitos indisponíveis, né? O que o Código Civil não vê, mas os processualistas verificam, com tranquilidade até, é que também há a faceta processual do direito. O que será objeto de transação não seria o direito, mas a forma, o modo, o momento de exercício desse direito. Não é a transação que estamos acostumados a ver no mundo forense individual. O que entra num acordo possível aqui entre as partes é a forma de exercício do direito coletivo, porque não se abre mão do meio ambiente saudável, por exemplo. O que muda é a solução. Olha, vou instalar
Uma chaminé por mês, pode ser? Pode ser. Nesse sentido é que é possível transacionar, digamos assim. Quando o STJ fala desse tema, ele sinaliza pelo sentido de ser transação. Tá? Já trouxe um elemento essencial da transação e que não está presente no reconhecimento jurídico do pedido, o acordo de vontades. O compromisso do ajustamento de condutas é justamente o resultado de um acordo de vontades. Isso aí é inegável. Não se impõe o compromisso de modo unilateral. Consulte-se, nesse sentido, a ementa do recurso especial 556764 de Minas Gerais. Eu coloquei o link no nosso caderno. Submissão, que é reconhecimento jurídico do pedido, é resolução unilateral do tema. O que me parece haver aqui é uma transação sui generis, né? Item 2.2. Medidas combinatórias do TAC. Consta expressamente do artigo 5º, parágrafo 6º da Lei de Ação Civil Pública, que serão fixadas algumas medidas, algumas condutas, mediante combinações, isto é, medidas de pressão, né? Mas seria indispensável, pergunto, a existência de tais combinações? Não, a ausência das combinações não vicia nem torna inexistente o compromisso de ajustamento de conduta, né? É um elemento acidental. A imposição dessas pressões é facultativa. Um detalhe já reconhecido pelo STJ, no entanto, é o seguinte: se no TAC houver a previsão de multa combinatória, as astrentes, né, como se diz, o STJ entende que, em respeito ao velho 645 parágrafo único do CPC de 73, que tem equivalente no Código de 2015, 814 parágrafo único, então dá na mesma aqui o entendimento, o juiz não poderá aumentar esse valor no momento de execução do TAC. Veja aí você a ementa do recurso especial 859-857 do Paraná, eu coloquei o link para a ementa aí, porque o parágrafo único dos dois dispositivos fala, melhor dizendo, em o juiz poderá reduzir a multa se ela for elevada, né? Então ele faz uma redução equitativa no máximo. Por interpretação contrária ao senso, a gente percebe que ele não pode aumentar o valor da multa, evidentemente. Ele só pode diminuir e apenas se for muito excessivo no caso concreto. Se o TAC fixa um valor, ele será o valor máximo, né? É um ato jurídico perfeito que encontra guarida no artigo 5º, inciso 46 da Constituição da República, ou melhor, inciso 36 do artigo 5º da Constituição da República. Às vezes, então, não ter a previsão de um valor acaba sendo até melhor, porque isso não retira a possibilidade de imposição judicial de multa e que pode até acabar sendo mais adequada no caso concreto, sem um sistema de preclusão e sem ato jurídico perfeito impedindo a redução disso, né? Item 2.3, duas perguntas, né? Quem são os legitimados ativos para celebrar compromisso de ajustamento de conduta? Quais sujeitos podem tomar o dito compromisso? Os termos da lei são precisos: os órgãos públicos. Isso, porém, não livra o tema de questionamentos, né? É evidente que são órgãos públicos legitimados à ação civil pública. Pelo menos é o que a gente supõe aqui. Mas uma outra pergunta: se o sujeito não tem legitimidade para o mais, que é a ação civil pública, como teria para o menos o TAC? Ou melhor, o TAC, eu ia falar ataque, mas o TAC, no masculino. Aí é o seguinte: estados, União e municípios têm legitimidade e ninguém discute isso. Autarquias, fundações públicas, MP e defensoria também estão nesse rol, sem dúvidas. Mas estão obviamente fora disso: associação, fundação privada, sindicato e partido político. Isso aí me parece indiscutível. E uma outra pergunta: mas e as empresas públicas e as sociedades de economia mista? Elas têm personalidade jurídica de direito privado, mas a polêmica aqui existe só com relação a elas. E aí depende do seguinte: se elas forem prestadoras de efetivo serviço público, terão sim legitimidade para tomar compromisso de ajustamento de conduta. Mas se forem exploradoras de atividade econômica estrito sensu, num regime de concorrência, não. Então, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, principalmente quando atua concorrendo, né, no regime de concorrência, ela não teria legitimidade para celebrar compromisso de ajustamento de conduta. Agora, uma empresa pública, por exemplo, que presta um serviço de transporte de passageiros, um serviço público, em tese ela poderia sim celebrar o compromisso de ajustamento de conduta. Joia? Item 2.4. Quem são os legitimados passivos para celebrar um compromisso de ajustamento de conduta? Uma pergunta, né? Qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou de direito privado,
pode celebrar o compromisso de ajustamento de conduta. É bastante amplo mesmo. Lembra Hugo Negro Mazzilli que a pessoa jurídica de direito público não pode tomar o compromisso de ajustamento de conduta de si mesma, o que me parece até um tanto óbvio. Item 2.5, a eficácia executiva do TAC. O TAC é um título executivo extrajudicial. Para que o TAC tenha executabilidade, no caso concreto, deve preencher seus requisitos formais. Exemplo aqui. Um TAC não assinado pelo promotor de justiça que conduziu a negociação não tem executabilidade, de modo até que o STJ chegou a considerar que a assinatura do promotor era requisito mesmo indispensável do título que foi considerado viciado. Veja aí você a ementa do recurso especial 840-507 do Rio Grande do Sul, eu coloquei o link aí, basta clicar. Mais ainda, é preciso vislumbrar o conteúdo obrigacional. A executabilidade não depende só da existência do título executivo. O título é indispensável, mas não é suficiente. O artigo 783 do Código de Processo Civil aponta em clareza, ou melhor, em redação de clareza solar, que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Se a obrigação não tem fixação líquida, o TAC carece de executabilidade processualística civil. Sobre como isso repercute, por exemplo, na tutela ambiental, vale a pena clicar no link de um texto que eu recomendo leitura, está no nosso caderno. Item 2.6, mais uma pergunta. Quem tem legitimidade ativa para executar o TAC? Para uma parcela da doutrina, que parece ser mais adequada, e aí tem Cássio Scarpinella Bueno, Kleber Masson, Daniel Amorim Assumpção Neves, essa parcela afirma que a legitimidade executiva aqui é de qualquer legitimado coletivo, inclusive de quem não tem legitimidade para formar o TAC. No entanto, o STJ acabou adotando outra corrente, encampada, por exemplo, pelo administrativista José dos Santos Carvalho Filho. Essa corrente é a de que, na verdade, a legitimação é de qualquer legitimado à tomada do compromisso de ajustamento de conduta. Sobre isso, confira aí a ementa do recurso especial 1.020.009 do Rio Grande do Norte, a ementa está aí. E numa visão mais abrangente em sede doutrinária, também sugeri um texto, vale a pena clicar e dar uma lida aí. Item 2.7, CAC viciado, né? Compromisso de ajustamento de conduta viciado. Imagine agora um compromisso de ajustamento de conduta viciado. Ou ele é incompleto, naturalmente com uma tutela parcial dos interesses em jogo, ou ele é defeituoso, né? O CAC não tutela os interesses, portanto. Na presença desses vícios, o STJ permite a propositura de uma ação coletiva mesmo existindo um TAC. E aí eu coloquei aí uma ementa para um embargo de divergência em recurso especial 1.150.530 de Santa Catarina. Basta clicar. A ideia é a seguinte: sem esses vícios, faltaria interesse de agir na ação coletiva. Como o título está viciado, que não tutela o interesse, então é preciso permitir a ação coletiva nesse caso. No vício de TAC incompleto, a ação coletiva complementa a tutela. No vício de TAC defeituoso, é preciso mover a ação pedindo a nulificação do TAC cumulada com a pretensão da tutela em si considerada. Note bem, a ação civil pública carece de interesse de ação quando já há um TAC sem vícios. Item 2.8 do caderno, o papel do Ministério Público no CAC. Você vai fazer concurso para o MP? Presta atenção agora. O Ministério Público é o grande propositor das ações coletivas. Eu já falei isso nesse curso, né? Naturalmente, acaba sendo o grande tomador de TACs. Mas o MP só participa como tomador do CAC. Em outras palavras, não há a figura do MP como fiscal de ordem jurídica nos compromissos de ajustamento de conduta. O MP é fiscal da lei ou da ordem jurídica nas ações coletivas. Para o CAC não existe previsão nesse sentido, tá? No Ministério Público, quem toma o TAC, quem apresenta o MP no TAC, como se poderia esperar, é justamente o promotor de justiça que tiver a atribuição de ingresso da ação coletiva, que pode o mais, logo poderá o menos. Celebrado o TAC, é necessário algum tipo de referendo superior do promotor, e o STJ foi chamado a discutir isso. Na verdade, aqui tinha uma pergunta e a entonação ficou ruim, né? Vou fazer de novo. Celebrado o TAC, agora sim, é necessário algum tipo de referendo superior ao promotor? Agora ficou melhor, né? O STJ, chamado a responder justamente essa questão,
decidiu que a executabilidade do TAC não está sujeita à homologação do Conselho Superior da MP. Veja aí uma ementa, basta clicar, do agravo regimental no RESP 1.175.494 aqui do meu querido estado paranaense. Item 3, a transação coletiva. Item 3.1, a transação durante o processo coletivo. A transação em juízo tem diferenças óbvias com a TAC. Na verdade, toda a construção a respeito do TAC nos sugere algo extrajudicial mesmo, né? Fora do processo. Imagine-se que um TAC é feito durante o processo. Se for realmente um TAC, né? Ele vai ser homologado por sentença. Isso significa dizer que o título executivo não será o TAC, será a sentença, título judicial. Aliás, título judicial no mundo inteiro. Desconheço o ordenamento jurídico que não trate a sentença como título judicial. Aqui, tecnicamente, não há um TAC em juízo, tá? Quando muito, será apenas um compromisso de ajustamento de conduta inscrito em uma sentença homologatória. A melhor doutrina, e aí nós temos Hugo Nigro Mazzilli, Rodolfo de Camargo Mancuso, por exemplo, e o STJ também, entendem que o objeto da transação não é o direito material, mas apenas um modo, uma forma de cumprimento da obrigação. Veja aí a ementa do recurso especial 299.900 do Rio de Janeiro, basta clicar. Feita a transação, o MP, como fiscal da ordem jurídica, pode até ser contrário a ela. A opinião do MP, mesmo que muito importante, não chega a vincular o juiz. É bem provável que isso gere até uma apelação por parte do MP. Ele vai ter interesse jurídico em recorrer, mas é impossível pretender uma opinião vinculante do parquê. Item 3.2, uma pergunta. O juiz pode se negar a homologar essa transação? Eu entendo que não. Nós temos aqui um ato jurídico processual estrito sensu. O efeito é vinculado pela lei, não é negócio jurídico, pois o juiz não é parte de nada, né? Diante de um ato jurídico estrito sensu, o juiz tem que fazer o que manda a lei. Muito simples. Há até quem defenda o contrário, né? Há o argumento retórico e pseudo-jurídico de que o juiz pode se negar a homologar a transação diante do assim chamado princípio do ativismo, que não encontra respaldo na Constituição da República e que é muito criticado aqui no canal Resenha Forense, né? Eu desafio você que me assiste a abrir a Constituição da República e achar princípio do ativismo. Não existe. No máximo, nós podemos dizer que o juiz até controla o plano de validade dos atos processuais, mas daí para dizer que ele deve verificar se o acordo tutelaria ou não adequadamente o interesse coletivo, aí é poder demais, né? Esse papel é do MP, não é do juiz. Juiz não é parte. Sobre o papel do juiz no processo, faço questão de ler aqui um trecho do dileto amigo Eduardo José da Fonseca Costa, garantista e presidente da Associação Brasileira de Direito Processual. Olha o que ele já escreveu e eu coloquei o link para esse texto aí, basta clicar, tá? Para íntegra, né? Eu vou ler só um trecho. De acordo com o inciso 54 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Isso significa que o hífen do binômio jurisdição-jurisdicionados deve ser um procedimento em contraditório regulado exclusivamente em lei. Enfim, é obrigatório que a zona friccional entre o Estado-juiz e as partes seja ocupada por um procedimento em contraditório desenvolvido sub lege. Por isso, um juiz nunca deve regular procedimentos. As partes não atuam sob diretrizes fixadas pelo juiz para o bom andamento processual. O procedimento não se regra por dupla normatividade. Uma composta de leis procedimentais, civis, penais, trabalhistas, eleitorais, etc., marco regulatório originário. 2. Outra de resoluções judiciais criativas, marco regulatório derivado. Enfim, o procedimento se arma segundo a lei, sub legem, jamais há a margem dela, praeter legem. Ele não é ejetado da dupla matriz legislativo-jurisdicional. Afinal, não se trata de devido processo legal mais jurisdicional, mas apenas de devido processo legal. Só a lex, a lei, não o iudex, institui as condições procedimentais do debate. A trajetória do debate é planejada ante causam na lei, não improvisada post causam pelo julgador. Logo, o juiz não cria marcos regulatórios,
mas garante às partes os marcos já fixados em lei. Nesse sentido, não é ele um agente propriamente regulador, mas garantidor. Por isso, o papel do juiz no procedimento é um tedioso cuidar, vigiar para que a trajetória do debate siga o plano instituído na lei. Porém, é preciso aí que o juiz exerça um desvelo neutral. Cabe-lhe zelar com imparcialidade pela observância e pela realização das condições legais do debate nas diferentes ocorrências contingentes. Nesse sentido, o juiz trabalha como um garantidor da liberdade, ou melhor, de liberdade. A cotidianidade prática do juiz se cinge, em uma única palavra, a garantir. Ele é o anti-herói da serenidade, sem arroubos nem calafrios. Nisto há de consistir toda a sua melancólica absorção ocupacional. Assim sendo, não detém ele prerrogativas soberanas de escolhas arbitrárias ou discricionárias. Ao contrário, vincula-se estritamente à lei. Compete-lhe com equidistância resguardar o debate sob uma marcha always under law. Concentrando-se no cumprimento da lei procedimental, o juiz protege-se de suas próprias vontades. Protegendo-se de si próprio, acaba por proteger as próprias partes. É como se, ocupando-se da lei, se esquecesse de si mesmo, o que faz com que boa parte dos contratempos processuais desapareçam. Nesse sentido, ser um juiz garantidor é mortificar-se e, com isso, ser de um certo modo penitente. A autocontenção judicial, judicial self-restraint, é prima da autovigilância monacal. Brilhante, não poderia ser mais preciso. Eu tento falar isso todo santo dia, para colegas, para profissionais, para advogados, até para juízes, porque entender o garantismo processual no âmbito processual, repito, é um desafio, né? A gente pensa muito em garantismo penal, mas há o dito garantismo processual, e não é só processual penal, né? Isso descamba para o processo civil. Há quem fale até em presunção de inocência civil, e há inúmeros julgados, e eu falei inúmeros mesmo, porque existem vários na Corte Interamericana de Direitos Humanos, vale a pena conferir isso. Item 3.3, litisconsórcio ativo unitário e transação. Imaginemos um litisconsórcio ativo num processo coletivo. Para Rodolfo de Camargo Mancuso e Hugo Nigro Mazzilli, ou Mazzilli, melhor dizendo, como esse litisconsórcio ativo é unitário, se um autor se recusa a participar da transação, não poderá ela ser homologada. Ou todos concordam com a transação, ou ela não é realizada. Para Daniel Amorim Assumpção Neves, em sede de tutela coletiva, uma resistência injustificada não poderia impedir a transação. Mas ele próprio admite que pensa de maneira meio isolada em relação à maioria da doutrina. Item 3.4. Coisa julgada da sentença homologatória da transação. Transitada em julgado a sentença que homologa a transação, há uma polêmica a respeito de qual é a via impugnativa adequada disso aí. Se ação com pretensão anulatória, parágrafo 4º do artigo 966 do CPC, ou se ação rescisória, artigo 966 do CPC. No meu ação rescisória pela editora Luaure de 2017, nesse livrinho aqui, eu pude diferenciar essas instituições processuais nos seus planos analíticos, né? A ação anulatória, dita ação anulatória, busca nulificar o ato homologado. A ação rescisória busca rescindir a coisa julgada. Nulificar e rescindir não são verbos diferentes apenas no vernáculo, são verbos diferentes em termos fáticos jurídicos. O STJ sempre sinalizou que o caminho aqui é a ação anulatória, e na minha opinião o STJ está correto. Há julgados aqui citando o artigo 486 do velho CPC de 73. Veja, por exemplo, aí a ementa do recurso especial 884-742 do Paraná. Clica aí na ementa, vale a pena dar uma lida. Item 3.5, para fechar esse encontro. O artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade Administrativa. Proibição de transação na ação de improbidade administrativa. Já falei um pouco disso, mas não custa repetir, né? Já vimos que na ação de improbidade há pretensão de índole reparatória e pretensão de índole sancionatória. Os pedidos de natureza reparatória, que podem ser objeto de ação popular, de ação civil pública, etc., podem ser objeto de transação, não há problema nenhum. Não faria sentido pensar diferentemente. Se é transacionável lá, é transacionável cá.
Veja aí o artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade Administrativa. O caput fala: a ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Parágrafo 1º. É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o caput. Os pedidos sancionatórios não admitem transação. Já falei disso em aulas passadas, dá uma olhada aí. Pessoal, esse foi o 13º encontro. No 14º encontro eu vou falar de coisa julgada coletiva, o tema é interessantíssimo. Até mais.